Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa edição de Natal, chegando no finalzinho do dia 25, para informar a vocês. Então, like aí no começo do vídeo, Natal merece, né? Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e siga o nosso perfil oficial lá no Instagram. Antes de eu começar as notícias, muito obrigado por tudo que vocês representam aí na nossa comunidade, no nosso canal. É um prazer, é uma honra inenarrável comunicar com vocês aqui em períodos todos os dias, nesse período de finzinho de ano, não nem todos os dias, mas a gente vai voltar em breve com a nossa programação normal. Quero agradecer a vocês, o ano ainda não acabou, nós temos a continuação dessa semana aí para poder fechar 2024 com chave de ouro, mas é um prazer ter vocês aqui. Então que Deus os abençoe, que vocês tenham um final de Natal aí incrível e, claro, uma semana maravilhosa, até todos nós podemos, enfim, romper o ano de 24 e chegar ao ano de 2025. Fica aqui meu muito obrigado, Feliz Natal. Lembrando sempre que essa data, né, o comércio explora, a galera brinca aí com a questão das festividades de Papai Noel, mas na verdade essa data marca o nascimento de Jesus Cristo, beleza? Então vamos lembrar sempre daquele sacrifício que foi feito pela gente na cruz. Beijão no coração de vocês. E agora vamos aí às informações, tá? Primeira informação, queria falar para vocês a respeito do goleiro Daniel Fuzato, jogador de 27 anos de idade, vai completar 28 anos de idade na temporada que vem. A informação foi dada pelo companheiro Vene Casagrande. Primeiro, eu estava lá no evento Fui Clear, né, e a informação saiu durante o evento. E de fato o jogador está com praticamente tudo acertado aí para ser o novo goleiro do Vasco. O Kehler está voltando ao Internacional. O Kehler tinha um bom salário, é um jogador que foi titular do Inter na temporada 2023, em bom período ali do ano, e o jogador acabou vindo ao Vasco nessa temporada e tinha conseguido se valorizar e renovar o contrato lá. O Vasco tentou contratar ele em 23, ele acabou vindo em 24 e renovou o contrato com o Inter. E o Vasco vai em busca de um jogador mais experiente para poder ser esse reserva imediato aí do Léo Jardim. Nas duas últimas temporadas teve o Kehler nessa temporada e o Ivan na temporada anterior. O Léo Jardim agarra todas. Os goleiros reservas do Vasco aí passam o ano basicamente só treinando, mas o Vasco foi atrás de um goleiro mais experiente. Primeiro, vamos falar um pouquinho de quem é o goleiro Daniel Fuzato. Antes, eu queria só trazer para vocês aqui alguns números do goleiro nas suas últimas temporadas na Europa, tá? Essas aqui são as temporadas do Fuzato em solo europeu. Ele era goleiro do Palmeiras, base do Palmeiras, se formou lá, chegou lá com 12 anos e em 2018 foi vendido para Roma. Na Roma, entre 2018 e 2021, ele fez apenas 8 jogos. Teve um empréstimo para o Gil Vicente na temporada 2021, ele não atuou. Depois ele foi em definitivo para o Ibiza, uma equipe de segunda divisão da Espanha. Ele fez 37 jogos lá, atuando na temporada 22 e 23, 23 e 24. E ele se transferiu para o Getafe. No Getafe, equipe de primeira divisão espanhola, foram apenas 3 jogos. E ele se transferiu para o Eibar, equipe espanhola da segunda divisão. O curioso é que no Ibiza, que foi o clube que ele mais atuou, o time dele caiu da segunda para a terceira divisão. E aí, quando ele foi rebaixado com o time, ele se transferiu aí para o Getafe, que é a equipe de primeira divisão. Na Roma, ele foi campeão da Conference League na temporada 2021-2022, né, que é a Sul-Americana da Europa, né? A principal competição é a Champions League e a equivalente aqui à Sul-Americana é a Conference League. Ele foi campeão nessa temporada, inclusive atuou nessa competição, trabalhou nessa época com José Mourinho sobre a seleção brasileira aí sub-20. Ele foi convocado para o Sul-Americano de 2016, foi convocado ali no processo ali das Olimpíadas e teve convocação para a seleção principal. Em 2019, o Tite convocou o jogador para um amistoso da seleção. Ele não jogou,
mas ele foi convocado. Então, o goleiro com uma rodagem, ele foi convocado para os amistosos contra a Argentina e Japão. Então, é um goleiro com uma rodagem, tá aí há boas temporadas atuando na Europa, vinha aí de uma equipe de segunda divisão e deve assinar com o Vasco por 2 temporadas. Não é um cara que joga pra caramba, algo acho que é até natural, né? Se a gente for parar para dar uma analisada, goleiro é uma posição que de fato atua-se muito pouco. Então é difícil você conseguir achar um goleiro, né, já jovem com muitos jogos sendo utilizados. O próprio Léo Jardim era reserva na equipe de onde ele atuava e veio para cá. Então veja um cara assim experiente que pode chegar aqui e fazer uma sombra interessante. A ideia do Vasco é ter um goleiro já mais rodado e não ficar todo ano tendo que buscar um goleiro por empréstimo de algum clube por um ano. E a ideia é ter um goleiro de mais longevidade definitivo do Vasco. Ele chega em definitivo aí uma negociação de baixo custo, beleza? Então Daniel Fusato deve ser o novo goleiro aí do Vascão da Gama, beleza? Vou agora trazer algumas informações para vocês a respeito de ponta e zagueiro. Antes, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora master do Vascão da Gama e é a parceira nossa aqui também do canal Futebolaço. Você que é vascaíno, vai fazer suas apostas, faça lá na Betfair, tá? O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Clique lá, cadastre. Lembrando que você tem que fazer o recadastramento, atualizar aí quem já é cadastrado, porque vai virar 25 e quem tiver o cadastro reatualizado, você vai conseguir jogar. Senão, você não consegue atuar, beleza? Então aproveita aí para regularizar o seu cadastro lá na Betfair para quem não é cadastrado e para quem ainda não é, faça o seu cadastro lá. Na Betfair você tem pagamento através de Pix, você tem bônus aí fazendo múltiplas e além disso tudo, você também vai estar ajudando a parceira do Vascão da Gama, beleza? Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade. Isso aí não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, vamos agora falar a respeito da situação do atacante Joaquim Lavega, jogador uruguaio, ponta esquerda, canhoto, né? Quebrando um pouquinho o protocolo, os jogadores costumam atuar de pé invertido, né? O ponta direita normalmente é canhoto, o ponta esquerda normalmente é destro. Ele não, ele normalmente joga de ponta esquerda, mas é canhoto, joga ali também de segundo atacante, se precisar, óbvio, que ele joga de pé trocado pela direita, mas ele gosta mesmo de atuar desse lado esquerdo. É um menino considerado uma das principais joias hoje do futebol uruguaio, e inclusive você vê que ele tem uma carreira não muito comum. Ele tá na 4ª temporada dele já no profissional do River Plate do Uruguai, sendo que ele tem apenas 19 anos, ou seja, 19, 18, 17, 16. Desde os 16 anos de idade, ele já joga no profissional do River Plate do Uruguai. E eu queria trazer para vocês aqui alguns números dele. Nessa temporada, ele arrebentou. Ele fez 35 partidas, marcou 11 gols, deu 5 assistências. Inclusive, foi convocado aí pelo técnico da seleção uruguaia para a principal, o Bielsa, e ele é o capitão da seleção uruguaia sub-20. Vai ter agora o sul-americano sub-20, do Vasco vai ter o Leandrinho e o Ryan disputando, e ele é o capitão aí da equipe do River Plate do Uruguai. E o curioso nessa brincadeira toda é que o River Plate vai perder um jogador de graça. Ele tem contrato com o River Plate só até dezembro de 24, tem concorrência na parada, tá? O Nacional do Uruguai tentou atravessar o negócio do Vasco aí para tentar fechar com o jogador, mas não está conseguindo. O Peñarol também foi outro clube uruguaio, né, dos mais tradicionais, que também tenta a contratação do atleta. Tem outro clube brasileiro que a gente não sabe ainda qual é, interessado no jogador. Tem equipe mexicana também. Então um jogador que está muito disputado aí no mercado. Vi bastante vídeos dele, tirei um tempinho para poder dar uma estudada, analisar aqui o jogador. Me chamou a atenção essa situação dele ser um canhoto que joga ali do lado esquerdo. É um jogador de bastante velocidade, condução de bola, costuma proteger muito a bola, né? Ele normalmente domina, quando ele vê que o jogador tá para chegar próximo, ele faz a base, consegue fazer ali uma boa parede. É um jogador interessante, costuma ir para dentro. Ele não é um jogador de muito drible curto, ele é mais de dar tapa mesmo, se garante muito na velocidade dele. Números interessantes, cara. Jogador de 19 anos de idade, marca 11 gols aí e dá 5 assistências no campeonato nacional.
é um número bem legal. E aí você vê que, pelo fator idade, né, ele é muito jovem, você vê que oscila. A melhor temporada dele foi essa, com 35 jogos, 11 gols e 4 assistências. Já no ano passado, você vai ver que os números dele vão dar uma queda. E ele vem crescendo ano após ano, natural da idade, né? Ano passado ele só tinha 18 anos de idade. Na temporada 23 ele fez 32 jogos, 2 gols e 4 assistências. Ele quase repetiu ali as assistências, esse ano ele deu uma a mais, mas a quantidade de gols explodiu. De 2 ele pulou para 11. Ali com 17 anos de idade, ele fez 25 jogos, 2 gols e 3 assistências. Repetiu, né, os 2 gols do ano passado e também teve um golzinho, uma assistência a menos. Então a média dele é 3 assistências, 4 assistências, 5 assistências, fica rodando mais ou menos dentro disso. Aqui ele tinha apenas 17 anos e já conseguiu entregar esses números. E aí, para fechar a temporada dele de estreia com 16 anos, ele fez 4 partidas só, com nenhum gol e nenhuma assistência. Tá? É um jogador de 1,72 m, não é muito pequeno, mas também não é um cara aí de grande porte físico. Ele é um cara, tem a minha altura basicamente, eu tenho 1,73 m, ele é 1 centímetrozinho menor do que eu, mas não é um jogador tão magrelo, não, ele tem um biotipo interessante, pode ser lapidado e ganhar um pouco mais de caixa. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vocês acham uma aposta válida? Um jogador muito jovem, com idade inclusive de sub-20. Se o Vasco quisesse, ele poderia fazer a temporada 2025 aí no sub-20. Óbvio que o Vasco não vai contratar ele para o sub-20, mas é um jogador jovem. Querendo ou não, nunca atuou fora do país, mas é um jogador que chegaria também de graça. Teria que rolar uma luva ali com o empresário dele, mas não precisa negociar com o clube de origem. É a tal oportunidade de mercado que o Vasco está buscando nessa janela, beleza? Joaquim Lavega é o atacante aí para a esquerda que o Vasco está tentando, assim como o Coelho, tá? Não sei se uma contratação inviabiliza a outra, eu traria os dois, tá? Eu traria os dois se eu tivesse a oportunidade, beleza? E detalhe, se o Vasco conseguir contratar ele indo bem aqui, você tem condição de vender ele para fora, fazer uma grana legal, porque ele chega de graça, né? Pelas luvas ali e pela idade, né? Sendo um ponta, é uma posição aí bem valorizada no mercado. O Vasco pode vender ele para uma MLS, para uma equipe média aí da Europa. Acredito eu, se com essa idade, 4 anos de profissional, nenhum clube europeu ainda o quis, é porque também ele não tem essa margem toda para ir para um grande europeu, para uma equipe maior ali da Europa. Ainda está sendo mais observado pelo nosso mercado. Isso não é um problema. A gente tem um jogadoraço, que é o John Arias no Fluminense, que também, o primeiro mercado dele foi aqui o Brasil. No primeiro ano de Fluminense ele não entregou. Então tem jogadores que maturam mais tarde. O próprio Germancano é um jogador que veio fazer muitos gols na carreira também, já um pouco mais velho. Então o futebol tem dessas coisas, beleza? Mas sendo uma aposta aí, eu acho que é uma aposta válida. Vou falar agora de zagueiro. Antes, lembrar vocês aí que a Instinto Viagens é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Você que vai fazer a sua viagem esportiva ou outro tipo de viagem, viagens tradicionais aí, viagens aí nacionais e internacionais, vai lá na Instinto Viagens. A Instinto Viagens é uma empresa do grupo Dicas de Mendoza. Acredito que você já conhece a Dicas de Mendoza. A Instinto é fundada em 2019 e a Dicas em 2016. A diferença de uma para outra é que a Dicas faz viagem só para Mendoza, na Argentina. Já a Instinto Viagens faz viagem para o Brasil inteiro e para o mundo todo. Beleza? Instinto Viagens, parceira do canal Futebolaço. Use o meu cupom Dieguinho10. Você ganha 10% de desconto nos 2 itens mais caros de uma viagem, que são as passagens aéreas e hospedagem. Mas vocês podem fazer tudo com eles. Translado, seguro viagem. Dá uma olhadinha lá, tá? O QR Code está passando aí na tela. Você cai no Instagram. Aqui embaixo tem o telefone deles. Está aqui na descrição também. Pode chamar eles no WhatsApp. Período bom para viajar aí, férias escolar. Tem carnaval chegando. Então, entre em contato com eles lá, beleza? Instinto Viagens, parceira do canal Futebolaço. Bom, para fechar, o Vasco também tem interesse na contratação do zagueiro Lucas Oliveira. Informação publicada também pelo companheiro Vene Casagrande. Ele estava emprestado para o Kyoto Sanga do Japão, né? Teve atuando na temporada anterior pelo Valladolid, né? Clube que à época ainda pertencia ao Ronaldo Fenômeno. À época que eu me refiro ao Cruzeiro. O Ronaldo era dono do Cruzeiro e do Valladolid quando o jogador foi emprestado para o Valladolid, após se destacar naquele time campeão do Cruzeiro da Série B de 22, ele foi junto com o Pesolano
pro Valladolid. Acabou que ele saiu do Valladolid e foi pro Kyoto Sanga. O Cruzeiro, né, não o aproveitou. Ele tem 1 ano de contrato ainda com o Cruzeiro, termina em dezembro de 25. É um jogador de 28 anos de idade, faz 29 no ano que vem. Começou no Tigres do Brasil aqui no Rio de Janeiro com Felipe Pedrinho à época, no seu primeiro trabalho. Ali um como treinador, o outro como auxiliar. E o Pedrinho que chamou a atenção pelo jogador e chamou o Felipe. Tem um moleque muito bom aqui, cara. Dá uma olhadinha nele. Depois ele foi pro Bangu, se destacou no Bangu, foi ao Atlético Goianiense, fez algumas temporadas lá até chegar ao Cruzeiro. E ele já começou a seguir, inclusive, o Vasco no Instagram. O que tá pegando é que ele tem 1 ano de contrato. O Vasco estava tentando fazer um acordo dele vir de graça e fazer uma parceria. Ó, eu fico com um percentual do passe do jogador, você fica com outro percentual e ele faz um contrato em definitivo aqui. Já o repórter Samuel Venâncio, que é referência absoluta e máxima no que tange a noticiário do Cruzeiro, informou que o Cruzeiro quer um cascalho aí para poder ceder o jogador em definitivo e não tá topando muito aí essa questão de dividir percentual. Talvez o Cruzeiro acredite que pela idade dificilmente ele vai ser revendido, então quer receber uma grana agora. Vamos ver que fim vai dar essa negociação. Me preocupa um pouquinho porque seria a segunda contratação para a zaga. Nem ele nem o Lucas Freitas eu vejo como perfil para ser titular do Vasco. Seriam ambos para composição. O Rojas já saiu, Léo e o Maicon também devem sair. Os dois chegariam para suprir 2 vagas. Teria uma ainda. Se esse outro zagueiro for um canhoto brabo para chegar e fazer a dupla com o João Vitor, e o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira serem os reservas imediatos e atrás dele ter os 2 meninos da base, o Lincoln e o Luiz Gustavo, ok. Mas se for para ambos serem os titulares ao lado do João Vitor, o Vasco ainda está com um problema na zaga, tá bom? Vamos aguardar aí. O Lucas Oliveira é um zagueiro que se notabiliza mais por jogo, tem boa qualidade. Gostei muito dele jogando naquele time do Cruzeiro de 2022. A zaga era ele, Zé Ivaldo e o Brock, mas vamos ver. O próprio Cruzeiro aí não quis muito aproveitar ele não. Desde que o Cruzeiro voltou para a Série A, por lá ele não jogou. Então é uma coisa pra gente ficar com a parabólica ligada aqui, beleza? Para fechar, vou deixar o presidente Pedrinho ainda no Grupo Globo, contando a história que ele tem com o Lucas Oliveira e a felicidade de estar vendo o menino, a época do comentário dele, jogando no Cruzeiro. Confere aí. Sim, vão com diversos atletas. Eu vou te dar um exemplo. A gente estava no Tigres. E por incrível que pareça, faltava 1 mês para o Campeonato Carioca e não tinha um jogador profissional. Um jogador profissional. Abriu inscrição para teste, sabe? Teste, ia qualquer um. Foi barrigudo, foi velho. Conrado, tu ri? É futebol carioca, meu amigo. E tinha um moleque nos juniores chamado Oliveira. E eu cheguei cedo para ver o treino dos juniores. Um moleque todo, um zagueiro todo desengonçado, grandão. Deram a bola nele, ele já, cortou o atacante. Eu já gostei, né, Conrado? Já gostei. Aí fiquei observando o moleque, observando. Aí cheguei pro Felipe. Falei, Felipe, tem um moleque ali que joga pra caraca, meu irmão. Personalidade, moleque é brabo. Dá esporro em todo mundo. O cara dá chutão, ele fica pé da vida. Porra, dá passe explorando mesmo. O cara com pressão, ele arrisca e dá o passe bem feito. Aí o Felipe, então manda ele vir logo pro profissional. Aí eu fui lá, chamei o moleque, falei, porra, vem pro profissional. E graças a Deus, eu fiquei muito feliz de ver hoje ele fazendo sucesso no Cruzeiro. Bom, galera, é isso. Assim nós vamos encerrando a nossa primeira e única edição desse dia 25. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente discorreu nesse vídeo, beleza? Valeu, Natalina! Fechando o vídeo aí com vocês aqui, travestido, né, com essa roupinha de dormir aqui de Papai Noel que a minha esposa me deu com muito carinho. E assim a gente encerra aí a nossa edição de Natal, beleza? Amanhã, se Deus quiser, eu volto com a nossa programação normal, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta, nós tamo junto. Valeu, fui!